Senhor, igreja. Não é muito comum, né, vocês me verem aqui. E antes da gente dar início à ministração, à palavra, primeiramente agradecer ao pastor, né, pela oportunidade. Eu sempre falo que é um privilégio, né, a gente ministrar, e é uma grande responsabilidade. Então, se vocês verem aí que eu estou um pouco nervoso, relevem, porque eu não tenho tanto esse costume. Mas eu sei que o Senhor vai falar aos nossos corações. Porque hoje, quando o pastor mandou mensagem, eu estava durante o dia, durante a tarde, né, tentando montar uma mensagem. E semana, se eu não me engano, retrasada, o Senhor tinha dado uma direção. E eu já tinha, né, montado uma mensagem. Eu tenho esse costume, graças ao ensino do nosso pastor, né? Ele fala, se um dia você sonha em pregar, faça isso, monte pregações. Se um dia você anseia tocar no altar, treine, sabe? Faça aquilo, se prepare antes. E eu dou graças a Deus por essa oportunidade. E eu não sabia o que ministrar, e eu fui dar uma olhada nessa mensagem. E no mesmo tempo falei, Senhor, então talvez seja isso que o Senhor quer falar com a sua igreja hoje. E aí eu abro a mensagem do meu amigo ali, o Menotti, e ele, na mensagem dele estava, mano, eu tenho certeza que o Senhor já ministrou no seu coração a mensagem. Então, é uma convicção daquilo que o Senhor vai fazer aqui nessa noite. Espero que o Senhor possa tocar no seu coração, assim como tocou no meu. E pode abrir quem tiver com a Bíblia aí, galera, para a gente dar início. Evangelho de Lucas, no capítulo 14, a gente vai começar a partir do verso 12, e depois a gente vai ler mais alguns versículos também. Vamos lá, Lucas 14, verso 12. Coloquei um breve título nessa mensagem, quero ser bem pontual com vocês, né? Chama O Banquete do Rei, uma passagem bem conhecida. Lucas 14, 12 vai dizer assim: Então Jesus disse ao que tinha convidado: Quando você der um banquete ou um jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo. E assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Por enquanto, só até aqui. E eu meditando um pouco sobre essa mensagem, sobre isso daí, foi até um dos motivos, né, de eu ter conversado com o pessoal do meu enraizado, para a gente poder fazer o evangelismo. O Senhor estava me incomodando sobre isso. Porque muitas vezes nós gastamos toda a nossa vida, a nossa força, para pregar o evangelho somente para o nosso povo, para os nossos amigos, para as nossas famílias, até mesmo para o nosso povo aqui da igreja. Mas muitas vezes nós não temos olhado para alguns irmãos que estão em situações mais precárias, vamos dizer assim. E essa mensagem hoje é um convite a nós. No início você vai entender de uma forma boa, talvez uma certa exortação do Senhor a nós, para que nós possamos também nos despertar. Porque esse banquete, o Senhor, ele é bem claro, né, conforme ele vai fazendo os convites para certos grupos de pessoas. Então, muitas vezes é isso, nós só queremos pregar para aqueles que nós conhecemos e queremos pregar quando nós estamos confortáveis, né? Lá em Timóteo vai dizer, pregue a todo tempo, em tempo oportuno ou não. E muitas vezes nós só queremos estar ministrando ou pregando em tempos oportunos, né? Então, muitas vezes nós estamos assim, somente ministrando e querendo falar do amor de Jesus para o nosso povo. E temos esquecido de algum certo grupo que o próprio rei tem convidado para o banquete, né? Eu falei amigos, famílias, né? E o pessoal mesmo aqui dentro da nossa igreja. E nós esquecemos desse povo mais necessitado. E muitas vezes, né, o Senhor está nos direcionando a isso. O Senhor está ministrando os nossos corações, mas há um bloqueio. Há um bloqueio porque não é tão fácil espiritualmente nós olharmos para pessoas nessa situação e irmos até eles com uma palavra, com o evangelho, porque há uma guerra espiritual. E muitas vezes nós travamos porque há um bloqueio de fato, né? Tanto que eu falei para o pessoal lá, para a gente jejuar, para a gente tirar um tempo, e Deus preparou o ambiente para a gente poder chegar naquele lugar, e o Senhor foi nos guardando o tempo todo. Mas eu quero continuar
que esse nosso povo que nós temos pregado o evangelho, nossos amigos e família, eu creio que todos têm esse tipo de pessoa. Aquele que você está sempre convidando para a igreja, mas ele está sempre ocupado. Eu não sei se você convidou alguém aqui essa noite. Eu convidei. E a resposta nunca é, não, eu não vou, eu não quero. A resposta é, vou fazer tal coisa. Estou ocupado, vou numa festa. Não, já tenho outro compromisso. E muitas vezes é esse povo que nós continuamos persistindo, querendo pregar o evangelho, enquanto eles estão simplesmente rejeitando e ocupados demais com os seus próprios afazeres. E nós esquecemos de certas pessoas que estão sedentas pelo evangelho, clamando para que nós fosse boca de Deus e pudesse levar a esperança para algum certo grupo de pessoas. Então, não que nós devemos não ministrar a essas pessoas que estão rejeitando. Nós devemos continuar sim falando do amor de Cristo, do evangelho. Mas é chegado um tempo também que nós temos que abrir os nossos olhos, ampliar, porque tem mais pessoas sedentas, buscando alguém e uma esperança que é Cristo Jesus. E dando continuidade, no verso 15, vai dizer assim: ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. E aí eu fiquei com um pouco de dúvidas em relação a esse verso, estava procurando, estudando, né? E um dos pastores que eu estava vendo ali, a ministração, ele disse que ali era meio que um ditado comum, porque eles se sentiram desconfortáveis com Jesus falando aquilo. Então, para que pudesse meio que mudar o assunto, porque não é muito fácil você falar que você precisa, né, cuidar dos cegos, dos mancos, dos aleijados, e ali, provavelmente pregando ali para o povo judeu, porque nós sabemos que os judeus, eles não viam que esse banquete, ou o próprio Deus, né, seria um Deus dos gentios. Eu creio que eles tinham esse entendimento que Deus seria somente para o povo dele, que não seria alcançado às nações, então ele era, vamos dizer, talvez de uma forma egoísta. E trazendo, né, vamos trazer um pouco hoje para o nosso contexto. Muitas vezes, nós, se tratando de mesa e de banquete, né, nós não queremos nos assentar à mesa com esse tipo de pessoa. E é muitas vezes falado dentro da igreja, e eu concordo, tá, galera? Do certo ponto eu concordo, que nós temos que sentar à mesa com pessoas onde Jesus é o centro. E isso faz total sentido para nós. Mas também nós entramos em contradição quando nós só queremos sentar à mesa de pessoas que nós consideramos gabaritadas, pessoas que nós queremos, pessoas, por exemplo, como os pastores, como os líderes. É muito bom estar nesse ambiente, você aprende, você cresce, mas quando você só olha para esse ambiente, para esse tipo de mesa, a gente entra numa contradição e talvez num egoísmo, porque nós, como eu posso explicar, mas nós não queremos estar com esse tipo de pessoa porque nós somos bons demais, nós somos santos demais e nós não sentamos com pessoas pecadoras. Se tem um amigo que você gosta de infância e tal, e aí você chega para trocar uma ideia e ele está lá falando de algum assunto ímpio, o que nós fazemos? Nós nos retiramos daquele lugar. E eu não estou falando que você tem que compactuar com a vida, com aquilo que o ímpio prega, mas você tem que ser luz e muitas vezes estar no meio deles. Às vezes eu estou com a minha família num churrasco, cara, não tem como esperar santidade de um povo ímpio. É como esperar o Mundial do Palmeiras. Não tem como. Mas fora a brincadeira, galera, não tem como nós esperarmos a santidade, palavras assim, de esperança desse povo. E muitas vezes nós viramos as costas e não queremos estar perto. Então, essa mensagem é uma breve reflexão para nós, porque muitas vezes essas pessoas, o que elas precisam, não é que nós viramos as costas, é que nós permanecemos ali, talvez. Quando eu estou com os amigos meus, né, e eu vejo, às vezes os caras estão falando algum assunto assim que não é tão legal, eu chego nos caras e falo, mano, vigia, isso não é da hora não. E aí o que acontece? Isso vai sendo lapidado dentro do coração deles. E aí hoje em dia, quando eles estão falando alguma coisa, eu chego, o assunto muda. Já não é mais a mesma coisa, porque aí já respeita. E nisso você de alguma forma está ministrando o coração dessas pessoas. E por isso que eu falei que nesse início, galera, é basicamente, né,
uma exortação para nós aqui, daquilo que o Senhor me constrangeu demais. E muitas vezes, nós queremos nos parecer com Jesus. Pelo menos eu oro isso todas as vezes. Senhor, me dá o teu caráter. Sabe, que eu possa ser parecido com o Senhor todos os dias da minha vida, em todas as atitudes, aonde eu for, no meu trabalho, sabe, tudo que eu for fazer, as pessoas possam ver atributos do Senhor na minha vida. Mas quando eu olho para as Escrituras, eu não posso negar que muitas vezes Jesus, ele sentou com pessoas que nós não queremos sentar. Ele andou, talvez, não de forma, se tornando um amigo ali, estando o tempo todo junto, mas ele estava pregando o evangelho para prostitutas, para pecadores, porque ele mesmo fala que ele veio para os pecadores. Mas nós achamos muitas vezes que somos santos demais para estar perto dessas pessoas. Então, se nós queremos nos parecer com Jesus, talvez essa noite, talvez é um convite do Senhor para nós começarmos a ter mais ousadia em relação a esse tipo de pessoas e pregar o evangelho para eles também. E por que nós não estamos, à mesa com esse tipo de pessoa? Porque eles não têm nada para nos oferecer. Infelizmente, ele não vai ter nada para nos oferecer. E nós, como eu falei, só queremos estar em lugares, sentar em mesas, ao qual nós vamos o quê? Receber. E é muito bom isso. Não nego, eu gosto também de estar com pessoas que acrescentam na minha vida. Mas quando nós deixamos de sentar com pessoas que não nos têm nada a oferecer, aí começa a entrar um orgulho dentro do nosso coração e a gente começa a caminhar para um lugar que não é muito legal. Que eu creio que o Senhor não quer isso num coração de um cristão. Nós devemos, sim, procurar aprender com pessoas, mas nós devemos também ser aquele que leva algo para quem não tem algo a nos oferecer. Então, muitas vezes, essas pessoas, nem simplesmente, como eu falei, são só os necessitados, aqueles que estão em situações precárias. Mas eu creio que aqui, todos nós, temos algum parente, aquele tio chato no churrasco, que você não consegue estar perto. E é esse tipo de pessoa que nós precisamos ministrar. O seu irmão, muitas vezes, que é mentiroso, enfim, esse tipo de pessoa, não somente os irmãos em situações mais precárias, mas esse tipo de pessoa que são os rejeitados, porque muitas vezes eles se sentem assim, por nós não estar no meio desse tipo de pessoa. Mas, voltando agora, um pouco para o nosso povo, o povo que sempre está ocupado. Eu quero, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, vamos para o verso 17 para a gente dar continuação, no mesmo capítulo 14. 17 vai dizer assim: a hora da ceia, enviou seus servos para avisar aos convidados: venha, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei o campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, peço que me desculpe. Outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Então, como eu falei, muitas vezes nós estamos convidando algumas pessoas para o banquete, pessoas para estarem na presença do Senhor, só que nós sabemos que essa pessoa, ela não, simplesmente não está rejeitando, elas estão vindo com desculpas esfarrapadas que, não cola. Nós sabemos que não é prioridade. E por que eu estou falando isso? Porque assim, no próprio texto já vai dizer: comprei um campo, preciso vê-lo. Então, você comprou sem ver? Comprou sem averiguar ali? Então, nós vemos que são desculpas assim. Comprei 5 juntas de boi, vou experimentá-las. Como assim? Então, você comprou sem experimentar? Comprou sem também averiguar isso? Eu fico imaginando Jesus falando isso e, dando risada da situação, desses tipos de desculpas que muitas vezes nós temos dado. Eu fui essa pessoa, Quando a primeira vez que eu fui, não a primeira vez, mas quando houve a minha conversão de fato, a minha prima que está aqui, ela me chamava para ir na igreja, direto, e aí eu estava dando uma desculpinha, só que tinha acabado minhas desculpas, já não tinha mais, e aí eu tive que ir, e quando eu fui, o Senhor me encontrou, e graças a tudo isso, hoje eu estou aqui também ministrando o evangelho. Mas
Então, ao tempo todo, as pessoas estão dando desculpas. E no verso 21, vai dizer assim, ó. Então o servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade, e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde, o servo lhe disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou, e ainda há lugar. Então, como eu falei, nós fomos, talvez ministramos o evangelho para algumas pessoas que rejeitaram. E aí o Senhor nos convidou, como nos convidou nessa noite, a ministrar o evangelho às pessoas como coxos, mancos, e esses vieram porque eles estão sedentos pela palavra do Senhor. Só que aí o rei olha para o banquete e ele fala: ainda há muitos lugares, ainda há muitos lugares. Então no verso 23, por que tem tanto lugar assim? Vai dizer: então o Senhor disse ao seu servo: saia pelos caminhos e atalhos, e obrigue a todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Quando eu vejo, falando de atalhos, caminhos, eu fico imaginando que são as pessoas que não são vistas, pessoas que, sabe, nós como igreja ou a sociedade muitas vezes não tem olhado para esse tipo de pessoa. Então convidamos aqueles que são o nosso povo, rejeitaram, convidamos os aleijados, os mancos, e esses vieram porque estão sedentos, mas há um terceiro grupo de pessoas que são os rejeitados, como eu falei, talvez o nosso tio, que nós não queremos estar nem perto num churrasco, e o evangelho, o banquete, o convite do reino de Deus, é para esse tipo de pessoa também. O banquete não é só para aqueles que são certinhos e gomadinhos, não, o evangelho é para todos. Cristo Jesus morreu por mim, por você e por todos. E há, sim, um anseio no coração dessas pessoas, porque as pessoas podem rejeitar, mas o Senhor não vai rejeitar a ninguém. Amém? Então, como eu falei, esse banquete, ele faz menção ao reino, e o reino também à mesa, que são para esse tipo de gente que o Senhor está convidando. E voltando a falar sobre o evangelismo que a gente fez, assim, eu até comentei lá com o pastor meio por cima no grupo, a gente saiu para ministrar, a gente saiu com essa intenção de pregar o evangelho, mas eu voltei de lá, o grupo que foi com a gente voltou de lá muito mais ministrados do que nós fomos para ministrar. Porque eu imaginei que eu iria encontrar um cenário totalmente caótico, onde talvez as pessoas seriam endemoniadas, sabe? É um ambiente muito hostil assim. Mas quando nós começamos a falar do evangelho para aquelas pessoas, cara, foi totalmente ao contrário. Eu vi pessoas falando: eu creio no meu Senhor, eu sei que o Senhor vai me tirar dessa situação, sabe? Era algo surreal. Eu achava que eles iriam rejeitar, que eles iriam não querer oração, mas eles, sabe, se lançavam, eles se dobravam de joelhos no chão, reverenciavam, tirando boné, chapéu. Por quê? Porque são pessoas com temor ao Senhor. E muitas vezes o nosso povo, a nossa geração, seria a geração que estaria crucificando Jesus novamente, que diz: não, o Senhor está no meu coração, mas o Senhor que eles moldou, não o verdadeiro Jesus Cristo, que muitas vezes iria dizer hipócritas, e esse povo iria condenar Jesus novamente. E nós só olhamos para esse tipo de pessoa muitas das vezes. Eu não sei se está fazendo sentido para vocês. Está dando para entender? E até aqui, galera, como eu falei, eu dividi essa mensagem em 2 pontos. Talvez ela não vai ter uma construção de talvez início, meio e fim, mas o Senhor colocou no meu coração que primeiro eu precisava trazer, de certa forma, esse aviso para nós, para que nós possamos ser despertados a isso. E eu creio que o Senhor já falou com algumas pessoas aqui, né, que você possa se movimentar, ser mais ousado, ter o coração mais quebrantado para esse tipo de pessoas que nós tratamos aqui, porque aí o evangelho cresce, o reino de Deus cresce, e de certa forma também estaremos apressando, né, a volta do nosso Senhor Jesus. Mas agora, eu até achei estranho, né? Eu falei para a Natália, eu falei: amor, eu acho que essa mensagem talvez no final vai ficar muito, sei lá, se for algum visitante. E aí o pastor perguntou e não tem nenhum visitante na igreja. Aí eu falei: não, beleza. Aí, agora eu quero falar em qual desses convites você se encontra nessa noite.
Eu quero falar primeiro com você que foi como os últimos convidados, aqueles que os servos foram até os becos, os atalhos, para poder trazer. E talvez você um dia se encontrou como um rejeitado, talvez pela igreja, talvez pela família, talvez alguém machucou você, talvez você nunca era visto no cenário em que você estava, e nessa noite o Senhor está te trazendo a lembrança que talvez você está sendo o último a ser convidado, mas isso não é uma ordem de qual eu amo primeiro, não. Jesus está dizendo que vocês também têm lugar na mesa com Ele. Então, se um dia você foi rejeitado por pessoas, saiba que essa mesa ela não é de pessoas, essa mesa ela é a mesa do Senhor, e há lugar para mim, há lugar para você, há lugar para o rejeitado, sabe, há lugar para todos, gente, porque muitas vezes nós achamos que essa mesa é uma mesa religiosa, nós achamos que seria uma mesa política, uma mesa onde só senta pessoas boas, mas não, é uma mesa de justificados, sabe, é uma mesa onde não há diferença, nada difere a mim e aquela pessoa. E a única diferença que eu enxergo, talvez dos primeiros convidados, ou de quem já está sentando à mesa com o Senhor, é porque nós talvez chegamos primeiro. E isso é graça, não é mérito. Isso é graça do Senhor sobre nossa vida. Se você está aqui hoje e pessoas não estão, entenda que é graça, você não fez nada por mérito seu para que você estivesse aqui. Portanto, a graça do Senhor Jesus deve ser derramada por essas pessoas também. E agora nós temos outro grupo, o grupo dos enfermos, que já é o segundo grupo qual foi convidado. E muitas vezes os enfermos talvez pode achar que ele não tem nada para oferecer. Sabe, eu estou leproso, eu estou doente, eu estou enfermo, eu estou machucado, cara, e eu não vou para esse lugar, eu não vou porque, sabe, eu estou ferido, eu não tenho lugar nessa mesa, sabe, você se sente dessa forma, eu não sei se você algum dia se sentiu assim, ou se você tem passado por isso hoje, sabe, assim como, se eu não me engano é Mefibosete, né, que Davi convida para estar à mesa, Davi quer honrá-lo, né, por conta do seu relacionamento com Jonatas, mas quando Davi o convida, ele se coloca numa posição de cão morto, e muitas vezes, será que nós não temos nos colocado nesse lugar de cão morto também, por conta das feridas, dos machucados, por conta dos pecados que nós cometemos, e aí nós queremos nos colocar lá para baixo, mas o Senhor nessa noite está falando, a mesa está posta para você, venha, o banquete é seu, eu estou te convidando, eu vou te restaurar, e eu vou te trazer de volta, porque você é filho, e filho deve estar à mesa do Senhor. Portanto, não há mérito algum para nós estarmos nesse banquete e nós não temos nada a oferecer. A festa é dele, o banquete é dele, é tudo por ele, mas para nós só há um privilégio, sentar à mesa com o Senhor e poder desfrutar daquilo que ele tem para nos oferecer. E que essa noite seja talvez uma noite de restauração para nós, em nome do Senhor Jesus. Tem um louvor... não vou cantar aqui, tá, gente? Tem um louvor que vai dizer, né? Eu não trouxe nada para a mesa, apenas uma fome, uma sede. E muitas vezes, né? Todas as vezes nós não temos nada para trazer para a mesa do Senhor, a não ser as nossas falhas, as nossas mazelas, os nossos pecados, mas nós devemos vir com duas coisas, com fome e com sede, com fome e com sede da presença do Senhor. Esse de fato deve ser a nossa motivação. Senhor, eu não vou porque eu tenho algo bom para te entregar, eu vou porque eu tenho fome e eu tenho sede da tua presença, e eu vou sentar à mesa com o Senhor nessa noite, e as coisas vão ser restauradas em nome do Senhor Jesus. Só que lá no início, né, eu falei um pouco do povo que rejeitou. E talvez você se encontre aqui, muitas vezes rejeitando ao Senhor Jesus, e hoje talvez você está vindo, mas não está se envolvendo, sabe, eu não sei, mas
E você pode achar que porque você rejeitou, talvez não tenha esperança mais para você. Eu neguei o Senhor todas as vezes que fui convidado, sabe? Quando eu tive a oportunidade, eu pequei. Então, assim, sabe, eu vou continuar dando desculpas e esse lugar não é para mim. Então, assim, como mais um grupo, esse lugar, essa mesa é para você também. Essa mesa é para você que muitas vezes inventou desculpas para estar na presença do Senhor. Eu fui essa pessoa. Quantas vezes eu não dei desculpa? Não só desculpa, quantas vezes eu não errei, eu não pequei, quantas vezes eu não tropecei na caminhada com o Senhor, mas todas as vezes o Senhor estava lá de braços abertos, para me receber, para me trazer de volta, para me colocar na presença. E talvez você não se encontra em nenhum desses lugares que eu falei. Porque, como eu falei, né, hoje nós não temos visitante, não temos pessoas de fora, pessoas que ainda talvez não estão caminhando com o Senhor. Mas talvez você foi uma pessoa assim como o filho pródigo, né, que inclusive, se eu não me engano, a nossa igreja vem dessa linhagem, né? E talvez você está aqui retornando aos caminhos do Senhor, com medo de voltar aos ministérios, com medo de fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Mas eu creio que o filho pródigo, ele teve muita ousadia e muita coragem para poder sair da casa do pai. Ele teve sim muita coragem para pegar os seus bens e abandonar a casa do pai e poder ir para onde bem entender, e depois lá na frente ele se frustra, ele quebra a cara, ele se vê comendo com porcos. Mas aí há uma outra ousadia do filho pródigo, que eu creio que é uma ousadia maior ainda do que a ousadia de sair. É a ousadia de retornar à casa do Senhor. Ele se encontra a um lugar sem esperança. Ele fala que até os servos dos meus pais se alimentam bem, e eu aqui nessa situação, então eu vou voltar e eu vou me entregar talvez como um servo. Mas uma vez filho, sempre filho. Se você saiu dessa presença, da casa do pai, e talvez você está retornando hoje como filho pródigo, eu quero te dizer que o pai vai te receber com o melhor banquete. A mesa está posta, e esse lugar é para você também, que um dia saiu e hoje está sendo ousado novamente para retornar à casa do Senhor. Como eu falei lá no início, eu vou ser bem breve, quero ser pontual com vocês. Eu queria já, de antemão, pedir para a banda subir aqui. A gente vai caminhando para o final. Mas eu tenho mais alguns pontos que eu quero falar com vocês. Então hoje Deus está falando para você, tenha coragem. Tenha coragem para pregar o Evangelho. Tenha coragem para sentar à mesa com as pessoas que ninguém quer sentar. Tenha coragem para voltar, você que está afastado. Tenha coragem para ser usado pelo Senhor. Mas enfim, eu falei de todos os grupos aqui. E como eu disse, talvez você não se encontrou em nenhum dele. Talvez essa mensagem não falou ao seu coração, mas há um outro filho. Há um outro filho, e esse é o filho mais velho, que muitas vezes nós como igreja nos encontramos nesse lugar. Então vamos lá para a gente ler mais uma passagem, Lucas 15, no verso 28. Se você puder acompanhar aí. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Parece que nós possamos nos ver nesse lugar. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Então talvez você se encontra nesse lugar de filho mais velho, você se encontra dentro da casa do Senhor, mas você tem esquecido
de que tudo é seu, o banquete é seu faz tempo, mas você não desfruta mais da presença do Senhor, você não se assenta mais na presença do Senhor, você começou a olhar para aquilo que está acontecendo ao seu redor, você começou a olhar para o filho pródigo que está voltando, sabe, você se desviou e você esqueceu que todo o banquete que o Senhor já trouxe para você quando houve a sua conversão, ainda continua posto para você, mas você deixou de desfrutar desse banquete. Então talvez você se encontra nesse ponto hoje, porque muitas vezes eu fui essa pessoa, que dentro da igreja eu deixei de me quebrantar, eu me acostumei com a rotina, com a liturgia do culto, sabe, a gente não se dobra mais, a gente não se prostra mais, a gente só quer achar defeito nas coisas, na pregação, nas pessoas, em tudo aquilo, e nós começamos a apontar os erros das pessoas, e nós esquecemos de olhar para onde nossos olhos deveriam estar fixos o tempo todo, quando nós entramos aqui, que é em Cristo, e levantar uma verdadeira adoração para Ele. Então que se você se encontra nesse lugar, sabe, de que a mesa está exposta para você, você esqueceu do seu lugar de filho. E nessa noite há um convite do Senhor para nós, sabe, dizendo que você é um filho, independente de qual cenário você se encontrou, em qual cenário talvez mais caótico ou mais tranquilo possível você se encontra, não se esqueça, você é um filho amado do Senhor e hoje é dia de você voltar para os braços do Pai. Ah não, mas eu sempre estive na presença, eu vou voltar como? Voltar a se quebrantar, voltar a olhar para Jesus e tirar os olhos das pessoas, voltar a olhar para o coração do Pai e pedir para que o seu coração seja parecido com o coração dele, e tirar os olhos de homens, porque nós, igreja, como nós olhamos para as pessoas e nós esquecemos de manter os nossos olhos fixos naquele que nos chamou, naquele que nos amou e naquele que limpou as nossas vestes. Então nessa noite, eu não sou muito de fazer apelo, mas se você se encontrou em algum desse cenário que foi falado aqui, desses 4 ou 5 pontos que eu abordei, se algum deles falou com você, é porque o Senhor te trouxe aqui e Ele queria falar contigo. Eu sei que o Senhor foi pontual conosco nessa noite, e sabe, há um banquete exposto para você aqui. O altar está aberto se você quiser falar com o Senhor. Não há diferença de você ficar no seu lugar ou você vir aqui. Mas aqui, como eu sempre falo, talvez você se mostre rendido ao Senhor. Fala: Senhor, eu andei como essas pessoas e eu me perdi, mas hoje eu estou de volta. Senhor, eu estava dentro da sua casa, Senhor, e como que eu não vi o banquete para mim? Eu me perdi com tantas coisas, eu me desviei com tantas bobeiras que eu não deveria ter me desviado, mas hoje eu estou aqui, Senhor, como um filho. Portanto, Senhor, me abraça, Senhor, me traz de volta, Senhor, me levanta, me fortalece, porque aqui vão ter pessoas que vão orar por você. Não tenha vergonha, porque isso daqui, como eu falei, é uma mesa para os justificados. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que a mim, mas tem um que é melhor que todos, e esse quer que você esteja na presença dele, é Cristo Jesus. Então se a palavra falou com você, se o Senhor direcionou o seu coração, quero pedir para a igreja, fique de pé, porque nós vamos adorar ao Senhor. O altar está aberto, os pastores vão orar pela sua vida. Venha derramar aquilo que um dia foi perdido na presença do Senhor sobre esse altar. Em nome do Senhor Jesus, convido você a fechar os seus olhos, porque nós vamos orar e clamar ao Pai nessa noite. Espírito Santo, Deus, fiel amigo, fiel conselheiro, nessa noite nós colocamos as vidas, Senhor, diante da Tua presença, meu Pai. Nós sabemos que nós não somos bons, nós não temos nada para te oferecer, nós somos talvez pessoas muitas vezes miseráveis, Senhor, mas o Senhor nos vê com graça, o Senhor nos vê com amor, o Senhor nos chama para estar perto. A mesa está posta para mim, a mesa está posta para você, basta você abrir o seu coração, basta você se lançar, basta você se quebrantar, porque esse convite é para todos. Espírito Santo, derrama bálsamo sobre os corações. Espírito Santo, vem falar conosco nessa noite. Nós não queremos nada a não ser a Tua presença, a nos colocar no lugar de filho, a sentir o Teu abraço.
Pai, a voltar, Senhor Jesus, ao lugar que nós não deveríamos ter saído. Espírito Santo, nos traga lembrança de quando o Senhor nos convidou, de quando o Senhor nos deu ministério, e muitas vezes nós só queremos o ministério agora,